Entre os pesadelos mais aterrorizantes do folclore romeno, rasteja uma presença que faz o sangue gelar nas veias e arranca gritos silenciosos dos lábios das futuras mães. Sanka, um demônio feminino cujos passos ecoam nos pesadelos das gestantes desde tempos imemoriais. Esta aberração sobrenatural, nascida dos terrores mais primitivos dos Cárpatos, é uma caçadora implacável que se alimenta do medo e da vulnerabilidade da maternidade. Como uma sombra que desliza entre dimensões, Sanka é uma metamorfa que brinca com suas presas antes de atacar, mas sua forma preferida é aquela que congela a alma. Uma anciã grotesca de olhos flamejantes que perfuram a escuridão, cabelos selvagens e putrefatos que serpenteiam até o chão como cobras mortas e garras tão afiadas que podem dilacerar sonhos e esperanças com um único toque. Quer entender tudo? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. A origem de Sanka está intrinsecamente ligada às antigas crenças pagãs da região da Transilvânia e da Valáquia, territórios que hoje compõem a moderna Romênia. Segundo os estudiosos do folclore local, a lenda dessa criatura pode ter suas raízes nas antigas divindades femininas da fertilidade que, com a chegada do cristianismo, foram demonizadas e transformadas em entidades malignas. Esta transformação reflete um padrão comum em muitas culturas europeias, onde antigas divindades pagãs foram reinterpretadas como demônios ou espíritos malignos pela nova religião dominante. As histórias sobre Sanka frequentemente a retratam como uma criatura vingativa, cujo ódio pela vida e pela maternidade nasceu de sua própria incapacidade de gerar filhos. Algumas versões da lenda sugerem que ela foi uma vez uma parteira que, consumida pela inveja e amargura, fez um pacto com forças obscuras para se tornar um ser sobrenatural capaz de causar sofrimento às mulheres grávidas e seus bebês. Esta narrativa ressoa profundamente com os medos culturais relacionados à infertilidade e à inveja social, temas recorrentes no folclore do leste europeu. A presença de Sanka no imaginário popular romeno está intimamente ligada aos períodos mais vulneráveis da gravidez e do pós-parto. Acredita-se que ela seja particularmente ativa durante as noites de lua nova, quando suas habilidades sobrenaturais atingem seu ápice. Os habitantes das áreas rurais da Romênia tradicionalmente tomavam precauções elaboradas para proteger as gestantes e os recém-nascidos durante estes períodos críticos. Estas práticas de proteção incluíam rituais complexos, amuletos específicos e orações dedicadas a neutralizar a influência maligna da criatura. Entre os poderes atribuídos a Sanka, destaca-se sua capacidade de causar complicações durante a gravidez, provocar abortos espontâneos e induzir doenças misteriosas em recém-nascidos. Ela é frequentemente culpada por casos de febre puerperal, uma condição que, antes do advento da medicina moderna, era uma das principais causas de morte materna no período pós-parto. A crença em sua influência maligna era tão forte que muitas famílias mantinham vigílias noturnas durante as primeiras semanas após o nascimento de uma criança, temendo que Sanka pudesse se aproveitar de um momento de descuido para atacar. A forma como Sanka ataca suas vítimas é descrita nos contos populares com detalhes perturbadores. Acredita-se que ela tem a capacidade de se infiltrar nas casas através das menores frestas, podendo passar por fechaduras ou até mesmo através da fumaça das chaminés. Uma vez dentro da residência, ela utiliza seus poderes para enfraquecer gradualmente a mãe e o bebê, sugando sua energia vital durante o sono. As vítimas de seus ataques frequentemente relatam pesadelos vívidos, onde se sentem sufocadas ou perseguidas por uma presença sombria. Os métodos tradicionais de proteção contra Sanka desenvolvidos ao longo dos séculos refletem um rico conhecimento etnográfico e uma complexa teia de crenças populares. Um dos amuletos mais poderosos contra ela é conhecido como Talismã de Sanka, um pergaminho contendo orações específicas e símbolos sagrados que deve ser colocado embaixo do travesseiro da gestante ou próximo ao berço do recém-nascido. Outro método de proteção envolve o uso de ervas específicas como alho, artemísia e arruda. As parteiras tradicionais romenas, conhecidas como moazi, desenvolveram um extenso repertório de práticas rituais para combater a influência de Sanka. Estas incluíam a recitação de encantamentos específicos durante o trabalho de parto, a disposição estratégica de objetos de ferro ao redor do quarto. Acreditava-se que o metal tinha propriedades protetoras e a manutenção de velas acesas continuamente durante os primeiros 40 dias após o nascimento, período considerado o mais vulnerável para ataques da entidade. A crença em Sanka também influenciou significativamente as práticas sociais relacionadas à gravidez e ao parto na cultura romena tradicional. Era comum que as mulheres grávidas evitassem sair de casa após o pôr do sol, período em que se acreditava
apontava que a criatura estava mais ativa. As futuras mães eram aconselhadas a nunca revelar publicamente a data prevista para o parto, pois se pensava que Sanka poderia usar esta informação para planejar seus ataques. Nas comunidades rurais mais isoladas, desenvolveu-se um elaborado sistema de suporte social para proteger as gestantes. Vizinhas e parentes se revezavam para fazer companhia às mulheres grávidas, especialmente durante as últimas semanas de gestação. Esta prática não apenas oferecia proteção espiritual contra Sanka, mas também proporcionava apoio emocional e prático às futuras mães, criando uma rede de solidariedade feminina que fortalecia os laços comunitários. As manifestações atribuídas à fúria de Sanka revelam um padrão perturbador que entrelaça o sobrenatural com o científico. Quando uma mãe era encontrada ardendo em febre misteriosa, quando o leite secava inexplicavelmente, ou quando sombras da melancolia consumiam a alma de uma nova mãe, os antigos apontavam para a marca inconfundível desta entidade maligna. O que hoje a medicina moderna identifica como condições clínicas, da febre puerperal à depressão pós-parto, era nas antigas vilas dos Cárpatos a assinatura sinistra de Sanka, uma explicação sobrenatural para os terrores muito reais que assombravam o sagrado momento da maternidade. Naqueles tempos de conhecimento limitado, Sanka não era apenas uma lenda, era a personificação dos medos mais profundos que cercavam o mistério do nascimento. A representação de Sanka na arte popular romena revela aspectos de como esta entidade era visualizada no imaginário coletivo. As ilustrações tradicionais frequentemente a retratam com características híbridas, mesclando elementos humanos e bestiais. Em algumas representações, ela aparece com pés de ganso ou garras de ave de rapina, simbolizando sua natureza sobrenatural e sua capacidade de se mover rapidamente entre o mundo dos vivos e o reino espiritual. Sussurradas em volta das lareiras nas noites mais escuras, as histórias dos encontros com Sanka são passadas de geração em geração por aquelas que sobreviveram para contar. Os relatos começam sempre da mesma forma arrepiante. Primeiro, os cães param de latir e se encolhem nos cantos, gatos desaparecem por dias e galinhas se recusam a botar ovos. Então, quando a noite está mais profunda, vem o som, um assobio gélido e penetrante que faz os ossos tremerem como se a própria morte estivesse assobiando através de uma fechadura enferrujada. As sobreviventes contam, com vozes trêmulas, como esses sinais sinistros eram apenas o prelúdio do verdadeiro terror que Sanka traria consigo. Em seus relatos aterrorizantes, descrevem como a presença maligna da entidade crescia noite após noite, até o momento do confronto inevitável com a antiga predadora de gestantes. A influência de Sanka se estendia além do período perinatal. Acreditava-se que ela também podia afetar a fertilidade das mulheres jovens, causando problemas menstruais e dificuldades para engravidar. Em algumas regiões da Romênia, existiam rituais específicos realizados durante a puberdade feminina para garantir proteção contra a influência maligna da criatura ao longo de toda a vida reprodutiva da mulher. Os curandeiros tradicionais romenos, conhecidos como vragitori, desenvolveram um conjunto específico de práticas para identificar e combater os malefícios causados por Sanka. Estas incluíam a interpretação de sonhos, a leitura de padrões em cera derretida jogada em água e a preparação de poções utilizando ingredientes considerados antagonistas à natureza da entidade. O processo de cura geralmente envolvia uma combinação de elementos cristãos e pagãos, refletindo a natureza sincrética da espiritualidade romena tradicional. Estudos antropológicos modernos sugerem que a lenda de Sanka pode ter servido como um mecanismo social para explicar e lidar com as altas taxas de mortalidade materna e infantil que eram comuns antes do desenvolvimento da medicina moderna. A personificação destes medos em uma entidade sobrenatural permitia que as comunidades processassem coletivamente suas experiências de perda e desenvolvessem estratégias de suporte mútuo. Em algumas variantes da lenda, Sanka não age sozinha, mas comanda um exército de espíritos menores chamados Sankuti, que a auxiliam em suas atividades maléficas. Esta hierarquia de entidades sobrenaturais reflete a complexidade do sistema de crenças romeno e sua tendência a elaborar estruturas detalhadas no mundo espiritual. Uma análise mais profunda das origens da lenda de Sanka revela conexões com antigas divindades dácias, povo que habitava o território da atual Romênia antes da conquista romana. Historiadores sugerem que Sanka pode ter evoluído de uma antiga deusa da fertilidade que, através de séculos de transformações culturais e religiosas, foi gradualmente convertida em uma entidade malévola. Nas regiões montanhosas dos Cárpatos, existem variações interessantes da lenda onde Sanka é descrita como uma antiga rainha que, após perder
todos os seus filhos para uma praga, fez um pacto com entidades demoníacas para se tornar imortal, mas foi condenada a vagar eternamente, atormentando outras mães. Em outras versões encontradas na região da Moldávia romena, ela é retratada como uma das 3 irmãs malditas, cada uma responsável por um tipo diferente de aflição relacionada à maternidade. Na região de Maramureș, no norte da Romênia, Sanca é conhecida como Uti Strigoaica Pruncilor, a bruxa das crianças, e acredita-se que ela pode ser apaziguada através de oferendas específicas deixadas em encruzilhadas durante a lua nova. Já nas comunidades próximas ao delta do Danúbio, ela é associada a um espírito aquático que emerge das profundezas para roubar a força vital de mulheres grávidas que se aproximam da água ao anoitecer. Nas antigas comunidades saxônicas da Transilvânia, a lenda se fundiu com elementos do folclore germânico, criando uma versão onde Sanca é retratada como uma entidade que foi banida do paraíso por tentar usurpar o papel divino na criação da vida. Esta interpretação reflete a complexa mistura de influências culturais que caracteriza o folclore romeno. Documentos medievais encontrados em monastérios ortodoxos revelam a existência de rituais específicos para exorcizar a influência de Sanca, sugerindo que a Igreja inicialmente tentou incorporar estas crenças populares em suas próprias práticas, antes de eventualmente condená-las como superstição pagã. Alguns destes textos contêm detalhadas descrições das 72 formas que ela poderia assumir, cada uma associada a um tipo específico de malefício contra a gravidez ou o parto. A preservação destas diferentes variantes da lenda através dos séculos demonstra não apenas sua importância cultural, mas também sua capacidade de adaptar-se e evoluir conforme as mudanças sociais e religiosas da região, mantendo sempre seu núcleo central como uma manifestação dos medos primordiais relacionados à maternidade. A lenda de Sanca representa uma das mais complexas e duradouras manifestações do folclore romeno, entrelaçando medos ancestrais, práticas de proteção elaboradas e uma profunda compreensão dos perigos que cercavam a maternidade em tempos antigos. Através dos séculos sombrios da história romena, Sanca percorreu uma metamorfose aterradora. De uma antiga divindade dácia venerada nas montanhas dos Cárpatos, ela se contorceu e se transformou em uma das entidades mais temidas do folclore local. Esta transformação macabra espelha as mudanças profundas que varreram a região. À medida que novos deuses chegavam e antigas crenças eram corrompidas, Sanca se tornou cada vez mais monstruosa, alimentando-se dos medos mais primitivos de um povo em transformação. Como um reflexo distorcido em um espelho quebrado, sua evolução de deusa a demônio conta a história sangrenta de uma terra onde o sagrado e o profano dançam uma valsa eterna nas sombras dos Cárpatos. As múltiplas variações regionais da lenda, as práticas protetivas desenvolvidas por parteiras e curandeiros e sua persistência até os dias atuais demonstram sua importância como uma ferramenta cultural para processar medos e traumas relacionados à maternidade. Os rituais, amuletos e práticas sociais associados a Sanca não apenas forneceram conforto psicológico para gerações de mulheres, mas também ajudaram a construir redes de apoio comunitário que permanecem relevantes mesmo na era moderna. A universalidade de seus temas, refletida em paralelos com outras entidades mitológicas ao redor do mundo, sugere que Sanca transcende seu contexto cultural específico para tocar aspectos fundamentais da experiência humana. Você conhece outras lendas similares em sua cultura que envolvem ameaças sobrenaturais a gestantes e bebês? Na sua opinião, por que histórias sobre entidades sobrenaturais que ameaçam mães e bebês são tão comuns em diferentes culturas ao redor do mundo? Você já ouviu algum relato familiar sobre práticas tradicionais de proteção durante a gravidez que foram passadas através das gerações? Deixe sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!